Olá! Olá! Está começando o seu programa de entrevistas para pensar um Brasil melhor. E hoje você vai conhecer o projeto ECOAR, Protagonismo em Rede, que tem o objetivo de disseminar e promover cidadania de forma protagonista e transformadora através de oficinas de educomunicação. As oficinas acontecem semanalmente em 9 escolas públicas do Distrito Federal e em uma unidade de cumprimento de medidas socioeducativas, como explica a nossa convidada de hoje, Érica de Medeiros. O projeto é uma iniciativa da OCIP União Planetária, que tem trabalhado há 18 anos para promover os direitos humanos no país. Acompanhe a entrevista. Dentro do movimento 2022, Brasil que Queremos, teremos hoje a oportunidade de discutir e conhecer o projeto ECOAR, que é uma parceria da União Planetária com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esse projeto, ECOAR, estimula o protagonismo juvenil, principalmente focado nos direitos humanos. Teremos a oportunidade de entrevistar a Érica Lula de Medeiros, que é coordenadora do projeto. A Érica é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente é mestranda de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Érica. E eu gostaria de, como primeira indagação, que você pudesse dar uma ideia do projeto ECOAR. Antes de mais nada, professor, eu queria agradecer o convite do senhor, do Brasil 22, a TV Suprem por nos acolher aqui hoje. Então, falar do projeto ECOAR, como o senhor falou, ele é uma parceria, é um convênio da União Planetária com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente estabeleceu também uma parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E aí é uma proposta de educomunicação em escolas públicas do DF. Né? Então, a educomunicação é a compreensão de utilizar a comunicação como uma ferramenta educativa e, no caso do nosso projeto, com foco em direitos humanos. Então, é um projeto que teve início no final do ano passado, em atividade nas escolas, a gente está completando 2 meses agora. Então, estamos atuando em 9 escolas públicas do Distrito Federal, nas mais diversas regiões administrativas. Né? As 9 escolas são fora do plano piloto, e em uma unidade de internação do sistema socioeducativo, né? Unidade de privação de liberdade de adolescentes, que fica no Recanto das Emas. Então, a proposta do projeto a educomunicação é um conceito muito novo, né, em construção. E aí a proposta do projeto é utilizar as ferramentas, né, formar os adolescentes com a perspectiva de fortalecimento do protagonismo juvenil. Então, que eles aprendam a utilizar diversas ferramentas de comunicação através de uma perspectiva, uma metodologia participativa, de horizontalidade, enxergando o potencial educativo dessas metodologias e da própria comunicação, e através disso consigam utilizá-las para dialogar com a realidade deles, né, com a realidade de reivindicações, de mostrar a realidade em que eles vivem, de retratar, de conseguir enxergar que a comunicação não é além de ser um direito humano, não é só algo que está acessível só para quem faz faculdade de comunicação social e aprende e vira especialista nesses temas, né? É uma coisa que precisa estar muito mais ao alcance de todos nós e são ferramentas importantes para o nosso cotidiano. Então, a proposta geral do projeto é essa. E nessas oficinas atuam somente especialistas ou professores da rede de educação do Distrito Federal? Então, as oficinas, elas são, a gente tem uma equipe de oficineiros e oficineiras, né, 9 profissionais. A maioria deles são profissionais da comunicação, não são vinculados à Secretaria de Educação do DF. Tem um vínculo hoje com a União Planetária, que é a ONG que está executando esse projeto. Então, são profissionais muito competentes na área de comunicação e de direitos humanos.
Então, a gente tem profissionais nas mais diversas áreas da comunicação que atuam nesse campo, que muitos já fizeram pós-graduação no campo da comunicação há muitos anos. Alguns são professores universitários, inclusive. Da mesma forma, temos mestrando em Direitos Humanos como oficineiro do programa. Então, é um perfil muito qualificado, o dos oficineiros, né, pessoas com experiência e acúmulo, seja como educadores, seja como pesquisadores nesses temas. Então, não tem o vínculo com a Secretaria de Educação, porém, nas oficinas é muito comum que hajam monitores das escolas, ou professores, ou coordenadores acompanhando, né, dando um suporte das atividades, durante as atividades. Então, a oficina é conduzida pelos oficineiros, mas em algumas escolas, normalmente há monitores da escola, até como responsáveis, né, por aqueles jovens enquanto estão naquele espaço. As oficinas são realizadas no espaço escolar, ou no espaço da unidade de internação, no caso do sistema socioeducativo. Então, geralmente tem um responsável dessas instituições acompanhando também e que tem se tornado colaboradores nas escolas, né? Qual é a faixa etária dos estudantes nas escolas públicas? Professor, varia um pouquinho, mas em geral tem escolas que são mais em torno de 13 ou 14 anos, mas algumas escolas chegam até 15, mas eu diria que entre 13, 15, 16 anos no máximo, é uma faixa de adolescente mesmo. No caso da unidade de internação, nosso diálogo para escolher em qual unidade a gente atuaria foi com a Secretaria da Criança do DF, e aí ela pediu para que a gente desenvolvesse esse projeto lá na unidade do Recanto das Emas. Essa unidade é a única unidade das unidades de privação de liberdade de adolescentes no DF que tem um público entre 18 e 21 anos. Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o sistema socioeducativo é destinado a adolescentes, né, mas o ECA é aplicado para jovens até 21 anos. Né, então, jovens que cometeram a infração quando eram adolescentes, e aí o tempo de cumprimento da medida, eles passam ali dos 18 anos, né, mas continuam cumprindo a medida socioeducativa. Então, no caso específico da UNIRE, que é a unidade em que a gente está atuando, os jovens não são adolescentes, né, são jovens ainda, mas são nessa faixa de 18 a 21 anos. Porém, é até sintomático, apesar de estarem nessa faixa de 18 a 21 anos, o nível de escolaridade deles é mais ou menos o mesmo dos adolescentes das escolas públicas entre 13 e 16 anos. Em alguns casos de alguns adolescentes até mais baixo. Qual é a reação dos estudantes a esse projeto, principalmente nas escolas públicas? Mais tarde vamos fazer essa pergunta para o sistema socioeducativo. Nas escolas públicas, qual é a reação que podemos perceber nessas oficinas? Professor, tem sido uma reação muito positiva por parte dos estudantes. Para muitos, o projeto é visto como uma oportunidade, né, de conhecer mais sobre esses temas, de diálogo. É visto com muito bons olhos também, porque os oficineiros têm feito um esforço muito grande de planejar as oficinas com metodologias participativas, integrativas. Então, foge um pouco do cotidiano da sala de aula, né, a gente não tem, as oficinas não são pensadas naquele esquema mais tradicional de aula expositiva, com quadro, professor na aula expositiva, né? Então, eles pensam muitas dinâmicas, então fazem atividades mais variadas, né? Não é uma perspectiva de chegar lá não tem sido uma perspectiva de chegar com conteúdo técnico de comunicação e dar uma aula. Tem sido mais um diálogo preocupado, inclusive, no aspecto da formação desses jovens como protagonistas, mas no aspecto desenvolvendo também, estimulando o aspecto crítico deles, né, para ler a realidade, para ler a mídia. E a reação tem sido muito positiva e para os oficineiros também tem sido uma reação, às vezes, surpreendente. Muitas surpresas boas, assim, de encontrar e de reconhecer alguns diálogos já mais avançados na temática de direitos humanos, mesmo que não chamem desse jeito, mas alguns jovens que já fazem muitos diálogos sobre isso. E tem alguns, né, a gente tem conseguido perceber alguns primeiros resultados que têm chegado muito ricos. Então, a gente não tem, a oficina de direitos humanos, por exemplo, ela não tem o conteúdo fechado, vamos trabalhar tal tema de direitos humanos, e chega lá e vai ser aquele tema.
ela foi construída com metodologia em que são colocadas muitas possibilidades de tema, porque cada escola é uma realidade, né? São diversas regiões administrativas, às vezes muda a faixa etária, então não necessariamente o interesse dos jovens de uma escola é o da outra. E aí, ao apresentar aqueles vários temas e nesse diálogo, tem sido interessante perceber que alguns temas são comuns, são demandas comuns dos estudantes, da maioria ou de todas as escolas. Alguns são mais específicos de uma escola ou de outra, mas temáticas como, por exemplo, a questão de gênero tem surgido de forma muito forte em todas as escolas. Em uma chegou a surgir relato de assédio por algumas estudantes, em outras questões relativas à discriminação em função de gênero, mas sem ser uma oficina sobre gênero, é uma demanda que tem chegado dos estudantes. Outro tema comum que tem surgido em muitas oficinas é a questão da discriminação em função do lugar que esses estudantes moram. Então, a grande maioria das escolas ficam em regiões de vulnerabilidade social do DF e, em geral, os estudantes moram perto das escolas. Então, esse ponto tem surgido muito forte do preconceito que esses estudantes sentem pelo lugar em que eles moram. E essas oficinas são realizadas no horário normal da escola ou é uma atividade extra nas escolas públicas? Na maioria das escolas é no contraturno, mas a maior parte das escolas são escolas integral, em período integral. Então, as escolas geralmente, se a aula regular é de manhã, então as oficinas são à tarde, ou quando as aulas regulares são à tarde, as oficinas têm sido atividades no outro turno, né, de manhã. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu deixo já uma pergunta para o próximo bloco, da reação dos jovens nessas unidades socioeducativas. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para a Érica, de qual é a reação dos jovens nessas unidades socioeducativas durante e depois das oficinas do projeto ECOAR. Professor, atuar no sistema socioeducativo tem sido um desafio do projeto, mas um desafio que tem trazido boas surpresas, a nossa avaliação até aqui. E aí os jovens, apesar do nome e da proposta do sistema socioeducativo, existem, infelizmente, ainda poucas possibilidades de atividades educativas nessas unidades, né? São unidades de privação de liberdade, quem já foi uma, eu a primeira vez que entrei na unidade de internação aqui no DF é um choque, porque tem esse nome, né, o nome de prisão, mas quando a gente entra, efetivamente parece uma prisão. E aí, em relação aos jovens, a gente percebe, por parte da maioria dos jovens, um interesse muito grande, porque eles têm aula, têm uma escola, e é no espaço da escola, lá dentro da unidade, que as oficinas ocorrem. Existe uma escola lá dentro, eles têm aula, a Secretaria da Educação cuida disso, mas fora isso, são poucas as atividades, as oportunidades que eles têm, ou de atividades de profissionalização, ou de atividades recreativas, ou de atividades educativas para além da educação formal. Então, a gente tem percebido, por parte da maioria dos jovens, o interesse, a gente tem visto que eles têm enxergado, têm ficado muito interessados, o projeto como uma possibilidade. É uma possibilidade educativa em que eles podem se capacitar em algo e utilizar lá fora. Em uma das oficinas você vai até o depoimento de um jovem que está com autorização judicial para trabalhar fora, então está trabalhando, e aí ele já fez um comentário para o oficineiro, muito entusiasmado, que aquele conteúdo da oficina ele já estava pensando como é que ele ia usar no trabalho, que estava achando útil e tal, então esse é um aspecto muito positivo. Por outro lado, claro, é um ambiente muito distinto, em algumas dimensões, dos ambientes das 9 escolas públicas. A começar porque os adolescentes, os jovens, no caso, ficam lá 24 horas por dia, todos os dias, alguns já estão lá há mais de um ano, o tempo máximo de ficar lá é até 3 anos, mas enfim, é uma rotina lá, preso em condições, às vezes, muito difíceis. Então, é um ambiente...
os oficineiros têm sentido também que é um ambiente com muito potencial para essa proposta educativa, mas um ambiente também perpassado por uma cultura de violência, né, em muitos sentidos. A própria estrutura física fechada ali já é muito emblemática disso. Mas, em geral, a nossa avaliação tem sido um momento, eu acho, de formação, ao contrário, muito rica para os oficineiros. A maioria dos oficineiros nunca tinha ido a uma unidade de internação, de privação de liberdade de jovens, de adolescentes. E aí foi uma experiência nova. Alguns, no primeiro momento, estavam um pouco receosos de como ia ser a acolhida do projeto lá, como é que se iam conseguir desenvolver as oficinas lá da mesma forma que nas escolas, porque nem sempre os equipamentos, né, data show, acesso à internet, está disponível lá na unidade. Mas tem sido muito legal ver também a formação por que tem passado os oficineiros. Então, mesmo os que estavam com mais receio de como ia ser o desenvolvimento das oficinas lá, quando vão e realizam as oficinas, na volta tem dado depoimentos muito ricos e muito esperançosos, o que eu acho fantástico para esse projeto, né? Porque planta, de alguma forma, essa sementinha de esperança lá com esses jovens como possibilidade, de enxergar o projeto como possibilidade, e para os oficineiros, a gente sabe qual é a imagem geral na sociedade desses jovens que estão privados de liberdade, né? Então, conseguir dialogar com eles e enxergá-los como gente, acho que é um processo de formação também muito rico para nós do projeto. Alguns anos atrás eu trabalhei na Secretaria da Criança e pude avaliar o sucesso ou o fracasso das medidas socioeducativas. E na realidade é um fracasso, não só aqui no Distrito Federal, como em todo o Brasil. As melhores unidades socioeducativas recuperam cerca de 2% dos internados. A grande maioria, quando adulto, estão nas prisões de adultos e uma boa parte são assassinados na vida adulta, dentro dessa violência da marginalidade. Então, eu, na minha opinião, esse projeto pode mostrar que, usando instrumentos adequados de motivação para esses jovens, né, tem um horizonte fantástico, né, e gostaria de, daqui a 1, 2, 3 anos, a gente pudesse avaliar qual a modificação que houve na vida da formação desses jovens com esse tipo de motivação que o projeto ECOAR proporciona. Existe alguma meta de expandir aqui no Distrito Federal o maior número de escolas e outras unidades socioeducativas? Sim, existe. Como o senhor falou, a gente também tem essa aposta e essa esperança e tem esse interesse e curiosidade de fazer essa avaliação daqui a algum tempo, tanto no sistema socioeducativo como nas escolas públicas. E aí, claro, nosso projeto, do ponto de vista da União Planetária, que é uma ONG, né, não é uma instituição do Estado, é um projeto grande para a gente, né, são 10 escolas, essas oficinas acontecem a cada semana, desde abril e até novembro, nas 10 escolas, então a cada semana a gente está nesses 10 espaços, então é uma dinâmica para a gente grande, mas é uma sementinha do ponto de vista se a gente for ver o número de escolas públicas do Distrito Federal, o número de estudantes, a gente sabe que a gente está com um público ainda reduzido, então justamente por isso, e por acreditar que a proposta do projeto é uma aposta na educação e direitos humanos, sobretudo, a gente tem a vontade e a previsão de tentar essa experiência desse ano. É uma primeira experiência, né? A gente está meio que num projeto piloto, a gente pode chamar assim, e aí a nossa ideia é, a partir de uma avaliação de como está sendo esse processo, de como a gente montou, de como estruturou, conseguir avaliar os pontos fortes, os pontos fracos e fortalecer o projeto com essa ideia geral, né, fazer as alterações que a gente acha que possa fortalecê-lo e tentar, enfim, novos recursos, novos convênios para expandi-lo para outras escolas ou ver como é que a gente continua nas mesmas escolas acompanhando esses núcleos de educomunicação, é o objetivo mais amplo do projeto. A gente tem essa perspectiva de, em cada escola e nessa unidade que a gente está atuando, tentar com que ao final, em novembro, a gente tenha ali
ainda que seja com um grupo quantitativamente pequeno de estudantes, mas um núcleo de educomunicação implantado, iniciando, aqui muita perspectiva de formação de multiplicadores. Então, mas a gente tem essa vontade e esse plano em vista, assim, no horizonte, de depois abranger para outras escolas, sem dúvidas. Em outras unidades da federação existem projetos semelhantes ao projeto ECOAR? Professor, eu não conheço nenhum projeto específico de outras unidades, mas eu acredito que sim, porque aqui no DF, eu sei que já houve estava conversando outro dia com um educador de uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes no DF, e ele até relatou que eles tiveram experiência com projetos de educomunicação em escola pública aqui no DF há algum tempo, mas em outro formato, né? A perspectiva deles era um número menor de oficinas, eles, enfim, foram em poucas escolas, eles eram mais um diálogo inicial apresentando o que é educomunicação do que essa perspectiva nossa de um trabalho um pouco mais de fôlego, de ficar ao longo de um ano nesses espaços, né, fortalecendo, são diversos temas, né, a gente tem oficinas de vídeo, de fotografia, de direitos humanos, de roteiro, audiovisual, produção de texto. Então, são oficinas temáticas, são 10 temas de oficinas, e a ideia é justamente poder apresentar esses 10 temas com noções básicas para, de repente, um aluno vai se interessar mais por fotografia, o outro vai se interessar mais pelo vídeo, né? Então, o debate de direitos humanos perpassa todas as escolas e acaba vindo muito à tona, porque dialoga bastante com quem dá essa liga, né, do diálogo da comunicação com a realidade desses estudantes. Vou fazer uma pergunta de natureza pessoal. O que a levou, sendo formada em Direito, a se entusiasmar com esse projeto ECOAR? Bom, minha formação em Direito, na graduação em Direito na UFRN, eu me envolvi bastante com extensão na universidade, extensão universitária e uma extensão popular em Direitos Humanos. Então, nosso principal referencial na extensão, apesar de ser localizada no Direito, era um projeto interdisciplinar, na época chamado Lições de Cidadania, hoje Motirum. E o principal referencial nosso era Paulo Freire, que também foi formado em Direito e adotou a educação, né, como o grande campo, tanto das produções dele como de atuação ao longo da vida. De forma alguma, tem uma pretensão de fazer alguma comparação aqui, mas no sentido da inspiração. Então, na graduação, eu escolhi meu projeto de vida. Através desse projeto de extensão, eu tive contato com movimentos sociais, com comunidades periféricas de Natal, onde eu fiz a graduação, com assentamentos rurais. Então, o contato com essas realidades me levou a ter um interesse muito grande de trabalhar como advogada popular. Eu sou advogada popular, né, advogada que assessora movimentos sociais, e explorar o potencial o potencial educativo. Eu acho que o potencial da educação em direitos humanos, professor. A gente fala muito que direito, não adianta a gente ter um monte de direito positivado se a gente não conhece que direitos tem para poder reivindicar. Então, eu acho que o direito até devia beber mais da educação, para ser mais eficiente, se ampliar mais e ser mais emancipatório. Eu entendi que esse projeto finaliza em novembro. Isso. E qual a perspectiva de a gente ter, depois desse projeto piloto, a perspectiva de renovação desse acordo, desse financiamento, para a gente poder expandir e exportar para outros locais do Brasil esse projeto ECOAR? Sem dúvidas. Nós temos todo o interesse, até porque tem sido uma construção muito entusiasmante. Como é um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos, que agora não é mais da Presidência, está no Ministério da Justiça, a gente, por enquanto, tem garantido o projeto até novembro, mas vamos ver como é que a conjuntura vai, desde a conjuntura até a busca de novas parcerias, mas a gente já tem começado alguns diálogos para tentar viabilizar novas experiências do projeto e poder expandi-lo. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos convidar a Érica para voltar daqui a 2 anos para ver se o projeto ECOAR ecoou no Distrito Federal e no Brasil.
Nos veremos em uma próxima oportunidade. Se você quiser saber mais sobre esse programa que você acabou de assistir com a nossa convidada Érica de Medeiros, acesse o nosso site www.2022brasil.org.br. E se você quiser sugerir temas para serem discutidos aqui, basta nos enviar um e-mail para 2022brasil@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.